Vamos para mais um caso clínico. Vamos observar. Esse caso é um caso que me agrada muito pelo fato da gente ter podido mudar um padrão. Existem casos que a gente faz em uma etapa somente e existem casos que nós temos que planejar duas etapas. Eu quero que você observe esse caso. Esse caso é um caso de indicação de duas etapas. Primeiro, diminuímos os pesos na região toda cervical até a região de fúrcula external, todo esse volume. Nessa paciente você vai observar que tem um volume grande. E eu vou botar minha tela aqui, ó, bem pequenininho no cantinho aqui, para não atrapalhar a sua visão desse caso. Eu quero que você veja com a tela grande, tá bom? Vamos lá. O planejamento dessa paciente foi trabalhar toda a região cervical dela, toda a região de ângulo dela, toda a região cervical até essa região de fúrcula external. Com a técnica de lipoescultura, entrando um pertuito na região de submentual, nós conseguimos fazer toda essa região com tranquilidade, com leveza, com tranquilidade, desde que estejamos dentro da técnica. O que a gente quer dizer é o seguinte: eu consigo hoje trabalhar essa face dessa paciente, uma face pesada, eu consigo deixar ela exatamente como vocês, um antes e um depois imediato. Isso é um depois imediato, tá? Imediato, sempre que a gente fala, nesse caso aqui, por exemplo, de 48 horas, tá? Um passo de 48 horas, quando a gente tira o taping e o paciente se encontra nessa situação, tá? Toda a região cervical bem desenhada, ângulo trabalhado, toda a região cervical muito bem trabalhada. Enxertia no mento, enxertia na glabela, nariz, olheira, utilizando a gordura para fazer redesenho. Então essa paciente trabalhou toda essa região de face. Incrível, né? Como a gente consegue mudar hoje com a lipoescultura, nós conseguimos mudar a face no paciente e trazer novamente a autoestima. Observem nesse ângulo, olhando de baixo, antes e num pós. E aqui um pós imediato, tá? Pós imediato. Observe aqui, ó, pontinho, a região ainda vai colocar o taping. Volume bastante excessivo desse lado. E do outro lado, você observa um desenho já bem mais delicado. É isso, esse é o objetivo hoje nosso com a lipoescultura. Transformar vidas, fazendo com que a gente tenha o desenvolvimento de uma técnica prévia às demais técnicas de harmonização. Essa paciente daqui a 40, 60 dias, a gente pode trabalhar a região de face dela fazendo a lipoescultura de face. Bom, espero que tenha podido ajudar com esse conteúdo aí para você ver que o mundo mudou, as técnicas mudaram. A lipo de papada ficou para trás, entrou a lipoescultura, entrou a enxertia de gordura, então modificamos o padrão de fazer a harmonização orofacial. Primeiro fazemos isso, depois fazemos bioestimulação, depois as técnicas de harmonização clássica, bioestimuladores, volumizadores e assim sucessivamente, passo a passo, dependendo de cada caso, de cada planejamento, tá bom? Um grande abraço.